Na aula de hoje, nós daremos continuidade na ampliação dos saberes e começaremos também a hora de resolver problemas, tá? Lembrando que a gente já está na apostila do quarto bimestre. Então, hoje nós faremos das páginas 96 a 106. E aproveito explicar para vocês as atividades para vocês estarem realizando, tá? Pessoal, então aí na página 96 é a continuidade da aula de ontem, tá? Então a gente está aqui na letra D, que diz assim: Marcelo, pai de Lucas e Rafael, levou seus filhos para conhecer o Maracanã. Contou a eles que já estivera naquele estádio em outra ocasião para assistir ao show de um cantor internacional. Enquanto o jogo não começava, desafiou seus filhos a descobrirem o total de público do show. Deu algumas dicas, então prestem atenção nas dicas. Ó, falou assim: o algarismo 2 equivale a 2 centenas de milhar e o 5 equivale a dezena de milhar. Aí eles falam assim: observe a resposta de cada filho de Marcelo. Então, um deles falou assim: ó, foram 252 milhões de pessoas para assistirem a esse show. E o outro filho fala: não, foram 250 mil pessoas. E agora? Quem será que acertou, né? Aí fala aqui embaixo, ó. Esclareça no primeiro quadro o erro cometido por um dos garotos e no quadro ao lado escreva por extenso o número que representa a resposta correta. Então, meus amores, vocês vão analisar aqui a dica do pai dos meninos, tá? O Marcelo, né? O pai chama Marcelo e os filhos chamam Lucas e Rafael. Então, vocês vão analisar pela dica que ele deu aqui qual dos meninos que acertaram e vão escrever aqui no primeiro quadro. Vocês vão esclarecer o erro, tá? O que foi que ele errou? Por que ele errou? Qual deles que foi que errou e por que errou? E aqui do lado, vocês vão escrever esse número por extenso, tá? Então, o número correto, vocês vão saber qual é o número correto. O número correto, vocês vão escrever ele por extenso, tá? Como se lê o número aqui no segundo quadro, tá bom? Agora, na página 97, na letra E, fala para vocês observarem a arrecadação dos clubes. Fala assim: arrecadação aproximada no primeiro semestre de 2015. Então, vocês vão ver que tem alguns times aí, tem a colocação desses times, né? Primeiro, segundo, terceiro até o 10º, e tem os valores arrecadados. Então, ó, do Corinthians foi de 25 milhões, R$ 82.953. Do Internacional foi de R$ 5.092.600. Do Vasco de R$ 2.612.690, tá? Então, pessoal, tentem ler cada um desses números em voz alta para vocês irem treinando, né? Observem que são números muito grandes. A gente está trabalhando com milhões, tá? Então, a Pro não vai ler todos, eu li alguns aqui para vocês como exemplo. Tentem ler todos eles em voz alta em casa, tá? Aí tá falando assim, ó, segundo essas informações, some as 3 maiores arrecadações. Então, vocês vão analisar, vão pegar as 3 maiores e vão somar. Então, tem um espaço para cálculo aqui para vocês somarem. Gente, a Pro vai dar uma dica para vocês muito importante, tá? São 3 números? Tá. São números grandes. A dica que eu vou dar para vocês não errarem é o seguinte: peguem primeiro os 2 primeiros maiores, somem eles e depois, com o resultado, vocês somam o terceiro, tá? Por ser números grandes, fica muito mais fácil da gente errar o cálculo, por mais que seja soma, tá bom? Então, façam isso, sigam essa dica da Pro, para vocês terem certeza que vocês vão acertar esse cálculo aí de números grandes, tá bom? Bom, e agora na letra F fala assim: agora registre os resultados dos problemas anteriores no quadro de valor e lugar. Então, vocês realizaram desde a aula de ontem o probleminha A, B, C, D e E vocês vão colocar ela, ó, nessa tabelinha, tá? Então, eu peguei o resultado da letra A aqui,
Também vocês já podem até conferir, ver se vocês acertaram, né, a atividade de letra A, para dar o exemplo para vocês. Então, o número que deu da situação problema lá da letra A foi 350.311. E aqui eu tenho o quadro de valor e lugar, onde eu vou encaixar o meu número em cada uma das posições certinhas, tá? Então, ó, número 1 na unidade, outro número 1 na dezena, na centena ficou 3, na unidade de milhar ficou o 0, na dezena de milhar o 5 e na centena de milhar ficou o 3, tá? Então, vocês vão agora voltar aí nas páginas anteriores, vai pegar o resultado da atividade B, C, D e E, vão colocar aqui e depois vão colocar também cada número na sua posição correta, tá bom? Agora, na página 99, a gente vai começar com a hora de resolver problemas, descobrindo como descobrir. Então, a letra A fala assim: no dia que Marcelo levou seus filhos para conhecer o Maracanã, pagou para cada filho a metade do preço do ingresso. Vocês podem até grifar aí onde está falando metade, tá? A quantia paga foi de R$ 80 para cada um. E para ele mesmo, Marcelo pagou o ingresso inteiro, ou seja, o dobro desse valor. Qual a quantia total gasta por Marcelo, tá? Então, pessoal, para vocês responderem essa situação problema, vocês vão ter que realizar alguns cálculos, tá? É mais do que um, então façam todos os cálculos necessários para poder responder certinho a quantia total que o Marcelo gastou. Aí na letra B fala assim: você e seu grupo usaram a multiplicação ao resolver o problema? Então aqui não é grupo, né, individual. Então vocês vão colocar sim ou não se utilizaram a multiplicação para resolver esse problema e vai explicar se usou, por que usou. Se não usou, por que não usou, tá certo? Agora na letra C. Rafael e Lucas foram à lanchonete do estádio e compraram 3 pacotes de pipoca. Pagaram R$ 27 pelos 3 pacotes. Quanto custou cada pacote? Então, eles foram lá na lanchonete, compraram 3 pacotes e o total que eles pagaram foi de R$ 27. E a pergunta é, quanto custou cada pacotinho de pipoca, tá? Então, também é só realizar um cálculo aqui. Não esqueçam que nas situações problemas precisam ter resposta, tá? Agora, na página 100, na letra D, a continuação, fala assim: você e seu grupo usaram a operação de dividir ao resolver o problema? Então, aqui na letra C, vocês utilizaram a divisão? Sim ou não? Tá? Faz um xizinho e também explique por que utilizou ou por que não utilizou. Agora, na letra E. No primeiro bimestre, você conheceu o nome dos termos das operações da adição e da subtração. Quem não lembra, gente, pega o glossário lá e vai ter o nome dos termos da adição e da subtração que a gente aprendeu, tá? Aí tá falando assim: será que na multiplicação e na divisão, os termos, que são os números das continhas, né, recebem nomes? Converse com seu grupo e com seu professor e registre as suas conclusões. Meus amores, nessa atividade, na letra E e na letra F, vocês podem estar pesquisando na internet, tá? O nome dos termos da multiplicação e da divisão, tá bom? Então, aqui na letra F fala para vocês escreverem o nome dos termos de cada operação. Então, pesquisem, tá? Depois na correção a gente vê se o que vocês pesquisaram está correto. Então, vocês precisam pesquisar os termos da multiplicação, o nome dos termos da multiplicação e os nomes dos termos da divisão, tá? Pode ser que o da divisão vocês até lembrem, porque é uma coisinha que a gente também já falou aí no decorrer do ano, tá? Qual a gente não falou mesmo foi o da multiplicação. Então, se vocês lembram da divisão, ótimo. Se não, pesquisa também, que também não tem problema. E depois, gente, a Pro tá falando aí embaixo, ó. Agora registre essas descobertas no glossário matemático. Então, antes de vocês se registrarem no glossário, esperem a correção, tá? Pesquisem, anotem aqui o que vocês pesquisaram, que vocês encontraram, e depois na correção vocês anotem no glossário matemático, tá bom?
Agora, na página 101, na página 102, olha aqui o que apareceu de novo para vocês, ó, a matemáquina, né? Tá falando assim, no terceiro bimestre fizemos várias matemáquinas que realizam suas funções obedecendo a um comando. Agora, siga os comandos de cada máquina e realize os desafios matemáticos. Então, pessoal, ó, percebam que a entrada aqui de todos eles é 15, né? A função que agora está sendo o quê? Divisão. Então, primeiro é dividido por 15, depois dividido por 5, por 3 e por 1. E vocês vão anotar aqui, ó, o número que vai sair de cada matemáquina, tá? Esses cálculos dá para resolver de cabeça, mas qualquer coisa também, peguem aí o caderno de matemática e realizem essas operações, tá bom? Aí na próxima página, na 102, a professora fala assim: observe bem a programação da matemática, as entradas, as funções e as saídas. Então, vocês vão observar os números da entrada, a função e a saída. Você acabou de descobrir os divisores de 15. Para relembrar, registre nas linhas abaixo o que são os divisores de um número. Então, meus amores, divisores são aqueles números que a gente consegue dividir, né? E o meu resultado dá um número lá, mas o que é importante a gente observar? O resto, tá? Quando a gente faz a divisão e o resto dá zero. Quando o resto dá zero, a gente diz que aquele número é divisível por aquele outro, tá? Dependendo o cálculo que nós estamos realizando. Então, se eu não me engano, se não me falha a memória, vocês anotaram já também no glossário o que são divisores. Então, dá uma olhadinha lá ou anotem o que vocês lembram que são os divisores aí nesse espacinho. Aí na bolinha fala assim: agora desafie um amigo, escolha um número até 50 e peça para que escreva os seus divisores. Então, pessoal, o que vai acontecer, tá? A Pro que vai dar esse número para vocês, para todo mundo conseguir fazer igual, tá? Eu quero que vocês encontrem os divisores para mim do número 24, tá bom? Então, anotem aqui nesse espacinho o número 24, aí na apostilinha de vocês. E eu quero que vocês encontrem todos os divisores do número 24. O que é isso? Todos os números que é possível eu dividir o número 24 e o meu resto dá zero, tá? Agora, na segunda bolinha. Continue operando as matemáticas. Então, tem mais alguns números aqui, ó, de entrada, tem a função para vocês anotarem o número que vai sair, tá? Também, ó, dá para fazer de cabeça, né? Lá na página 103 tem a continuação, tá? E depois tem aqui embaixo mais uma coisinha, ó. Continue a sequência das matemáticas anteriores. Para isso, escreva todos os seus comandos até obter como saída o número 80. Então, pessoal, a gente começou lá na página 102 com o número de entrada número 8, né? E foi acontecendo o quê? Foi acontecendo a multiplicação. Percebam que aqui nessa segunda matemática tem a saída, mas não tem a função. Vocês que vão dar a função, então, dessa segunda, dessa terceira. E vocês vão observar essa sequência, vocês vão descobrir um padrão e vocês que vão continuar esse padrão aqui, ó, nessas matemáticas que estão em branco, tá? Então, é só seguir o mesmo padrão aqui dessas anteriores que vocês vão conseguir realizar essas outras sequências aqui, ó, até o último, tá? Só observar, ó, a entrada, a função, o número de saída, facinho. E a professora fala assim aqui embaixo, ó, observe bem a programação das matemáticas, as entradas, as funções e as saídas. Nas saídas, você descobriu os múltiplos de 8 menores que 88. Para relembrar, registre nas linhas abaixo o que são os múltiplos de um número. Então, também, os múltiplos é uma coisinha que nós já estudamos, tá? Lembra, ó, múltiplos, multiplicação, tabuada, tá? E anotem aqui a conclusão de vocês, tá bom? Pessoal, agora na página 105, a gente vai começar a leitura e a escrita dos números, tá?
A Pro agora, nesse momento, eu vou ditar para vocês alguns números, bem devagarzinho, porque são números grandes, tá? Vocês vão ter que escrever esses números com algarismos e depois também vocês vão escrever esses números por extenso, tá bom? Então, eu vou falar os números, cada linha aqui é um número. Qualquer coisa, né? Pausem o vídeo, voltem para vocês ouvirem novamente aí e escrever certinho esses números, que são números grandes, tá? Então, atenção, ó. O primeiro número que a prova ditar é 880 milhões 129. Então, anotem primeiro com números, com algarismos, e depois escrevam por extenso. Agora, o segundo número vai ser o 75.987. Terceiro número, 195 milhões e 700 mil. Quarto número, 1 bilhão e 700 milhões. Próximo, 54.324. E o último número, eu quero que vocês anotem aí, é o 300 milhões e 5, tá? Então, pessoal, prestem bastante atenção nesses números aí, para vocês conseguirem escrever eles certinho, tá? Pessoal, agora na página 105, número 2, está pedindo para vocês escreverem com algarismos os números abaixo, tá? Então, são esses aqui, ó, 3 inteiros e 4 décimos, 1 décimo, 3 centésimos e 7 milésimos, 15 décimos, 2 inteiros e 7 milésimos e 123 centésimos, tá? O que são esses números? São números decimais, são números que têm vírgula. Eu vou colocar aqui para vocês, ó, uma tabelinha, e essa tabelinha vocês podem fazer ela no caderno de vocês de matemática, que é ela que vai ajudar muito para vocês descobrirem quais números que formam esses aqui, tá? Então, percebam que nessa tabelinha, ó, tem a dezena, tem a unidade, aí começa décimo, centésimo e milésimo. A partir do décimo aqui até milésimo, é a parte decimal do número, é a parte que fica do lado direito da vírgula, tá? Então, aqui essa linha, ó, a gente pode representar ela como a vírgula. A parte do inteiro, que é do lado esquerdo da vírgula, começa aqui na unidade e continua aí para o lado esquerdo, como vocês já conhecem, tá? Então, pessoal, ó, 3 inteiros e 4 décimos. Então, esse 3 inteiros, ele vai vir aqui na unidade. E esse 4 décimos, onde que ele vai vir? Ó, aqui no décimo. Então, como vai ficar esse número? 3,4, tá? Então, usem essa tabelinha aqui para vocês conseguirem descobrir quais números que formam essas escritas, tá bom? Agora, no número 3, fala assim, assinale a alternativa correta. O número formado por 6 bilhões, 208 milhões e 70 unidades. Qual deles que está certo, que está representando esse número aqui? Vocês vão fazer um xizinho. Agora, lá na página 106, tem 2 desafios. Vocês vão ler esses desafios, tem várias dicas para vocês descobrirem o número que vai formar, tá? Bem legal isso daí. Então, leiam com bastante atenção cada uma das dicas que eles estão dando aí para vocês descobrirem o número. E depois que vocês descobrirem o número, pessoal, vocês também precisam escrever ele por extenso, tá? Então, tem um espacinho aí para vocês também escreverem por extenso no desafio 1 e também no desafio 2, tá? Pessoal, então essa é a nossa aula de hoje. Em caso de dúvidas, vocês me mandem mensagem para eu estar ajudando vocês, tá certo? Então é isso, um beijo e até sexta-feira agora. Tchauzinho!